Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, imprensa, apesar de ter esvaziado o plenário, mas ainda temos pessoas aqui presentes, então... Sim, mencionei a internet. Na última sessão não tivemos a palavra livre, na anterior eu precisei me ausentar, então eu tinha um assunto que eu trago hoje aqui, que até me parece que foi levantado por alguns vereadores no dia, e eu não tenho o teor da manifestação de cada um, com relação à vinda do secretário do DINFRA para São Bento do Sul, alguns dias atrás, e vamos iniciar com a questão do IPVA, que vai ser direcionado 10% do IPVA para manutenção das rodovias, e eu acho que teria que ser direcionado, tudo deveria ser vinculado esse tributo, né? IPVA, licenciamento, mais o imposto que é arrecadado sobre o combustível, e o que sobrar aí ser mandado para outros setores. Porque é preciso que se pague o IPVA, o licenciamento e mais esse imposto, e para nós termos uma condição boa da rodovia, é preciso se pagar o pedágio. E aí vem a questão até ontem eu acho que tinha uma matéria, né, falando sobre a proporção. Também seria justo que se distribuísse de acordo com a proporção dos veículos que trafegam em cada rodovia. E o número que trafega na Serra Dona Francisca é bastante considerável, daria para se fazer essa manutenção. E o vereador Fernando Marlão, inclusive, falou a questão da burocracia, mas o secretário usou a burocracia como desculpa, na verdade, porque sabemos que a burocracia, de fato, ela impera em muitas questões, mas ela também não é eternamente, ela não vai imperar o problema eternamente. E o nosso problema aqui, e até eu li esses dias atrás que a burocracia ela pode prejudicar um pouco o andamento, mas ela prejudica mais quando o gestor não está preparado. Esse é um problema antigo, o problema da Dona Francisca, e como já foi levantado aqui também, a questão da rodovia, que já está exigindo que se faça uma manutenção em breve. Então, é uma questão de planejamento. E aí veio a questão, né, que foi levantada também, que é necessário R$400 mil para se repor a fiação da iluminação da serra. Também um problema que com certeza gerou pelo descaso, pelo abandono, e aí ficou fácil aí para a bandidagem, para os vândalos se apropriarem desse material, né, que agora custa caro para se repor. Eu hoje também encaminhei um ofício à empresa Tupper, e sabemos que a Tupper ela prima pela segurança tanto interna quanto externa, inclusive dos funcionários e quem tem ligação com ela, mas para que seja tomada algumas providências com relação à empresa que terceiriza o serviço de transportes, porque só que eu tenha percebido, pode ter ocorrido até mais casos, mas pelo menos 4 vezes foi esparramado uma carga de tubos no trevo de Mato Preto. E por felicidade não gerou grandes problemas, tivesse acontecido um acidente, já concluo, presidente, de grandes proporções, porque ali tem uma faixa de pedestres, né, onde poderia ter alguém esperando, ou mesmo o encontro de um veículo, né? E essa situação ela ocorre justamente até talvez por uma falta de verificação na condição das cintas, né, que seguram a carga. A outra situação, eu vou me antecipar um pouco aqui, nós estivemos no ano passado em Florianópolis, onde tivemos bastante promessas de muitas coisas que viriam para São Bento, e bem poucas aconteceram, ou quase nada, mas não vou falar aqui o nome do deputado, só vou falar a hora que se concretizar a promessa. Então, corremos o risco, digamos assim, de
dentro de alguns dias, recebermos um valor para a compra de uma ambulância para o município. Então, isso foi uma conversa com o deputado e acabamos detectando essa possibilidade, e ele também fez o trabalho lá, e na semana passada fizemos um trabalho junto com o pessoal da prefeitura, aí, pessoal de projetos, então, para encaminhar toda essa documentação, que o prazo encerra inclusive amanhã, para que de repente seja possível vir este veículo que tanto o município necessita para cá. E concluindo, vereador César Godoy, realmente a questão da audiência, eu não acabei não me manifestando ontem, até porque eu precisava, tinha outro compromisso, precisava me retirar antes, então acabei não me inscrevendo na palavra, mas a questão da audiência pública, realmente ela se concentrou em algumas pessoas, ou defender interesses pessoais e não a coletividade, né? E também se ateve praticamente à questão do centro, né? Mas o nosso problema, na verdade, não é só o centro. Então, eu já conversei, já tinha me antecipado em algumas situações ontem, até quando o prefeito Magno chegou, já conversei em algumas situações também com o secretário de Planejamento, e agora faremos na próxima semana uma indicação sugerindo alguns pontos, né, que precisam ser observados, e entre eles, já lhe concedo, vereador, e entre eles uma série de outros pontos, até inclusive na Serra Alta, mas nós temos aí o contorno norte para de repente sair daqui a pouco, aí precisamos de uma ligação no Bemerval, um acesso de repente da Avenida São Bento direto na Serra Alta. Hoje precisa com urgência a pavimentação da Carlos Stigler, porque ela está provocando um congestionamento na Oxford, no viaduto, o congestionamento que gera na saída ali próximo da Artefama, da Oxford e do posto 1, ele acaba refletindo no viaduto e lá próximo do Salão Paulo e próximo da Caixa Econômica, aí pelas 6 horas da tarde. E, na verdade, porque o pessoal agora, com a proibição de se adentrar a Carlos Stigler, acaba seguindo pela João Paulo e na Antônio Queso, e não faz o contorno, né, e daí segue por lá, gerando um grande congestionamento. Vereador, por gentileza. Obrigado pela parte, vereador. Na verdade, eu tenho participado, como representante da Casa, do Plano de Mobilidade Urbana e das reuniões do Plano de Mobilidade Urbana que foi apresentado pela equipe na audiência pública. Eu não pude fazer parte da audiência porque tinha outros compromissos já agendados, mas todas essas preocupações, vereador, de fato, a audiência pública ficou por conta do público que aqui estava, né? Não entendo que seja por conta da organização da equipe que está fazendo o plano de mobilidade, mas sim por conta e esse era o objetivo, que as pessoas que viessem até aqui pudessem se manifestar com relação àquilo que já estava sendo feito e com relação àquilo que é anseio das pessoas, né? A audiência pública tem esse viés. Então, nessas reuniões que foram feitas setoriais, foram 5 reuniões no último mês, e já têm sido feitas outras, que foi então apresentado o trabalho, foram discutidas questões do centro, questões dos bairros, questões relacionadas às calçadas, questões relacionadas enfim, como o vereador Godoy colocou agora há pouco, questões relacionadas a todos os bairros, os pontos de confluência e as dificuldades que existem entre o transporte coletivo, o transporte individual, os pedestres, os ciclistas. Essa questão da preferência aos pedestres e ao transporte coletivo, obviamente que em São Bento não é uma realidade, mas é uma tendência. E é uma necessidade futura, é o que se pensa como estudo de que isso aconteça um dia, que a preferência seja dada àqueles que trafegam a pé
e a preferência para o transporte seja do transporte coletivo. Obviamente que ainda vai existir o transporte individual, mas que as preferências, inclusive nos planejamentos, sejam para esses modais. Então, essas questões, vereador, é muito importante a participação dos senhores, e aqui a indicação que o senhor faça vai chegar até a equipe que está compilando esses dados, está fazendo os projetos, mas só para deixar bem claro, né, que as manifestações que se ativeram ao centro, elas estiveram motivadas pelas pessoas que participaram da audiência. Mas o estudo do plano de mobilidade, no meu entender, tem sido bastante amplo, e se o senhor acompanhou, obviamente que na apresentação não se consegue dar todos os detalhes do que tem sido feito, mas o plano ele tem, inclusive como bojo principal, depois de apontados os problemas, de apontadas as soluções, inclusive elencar aquelas que são prioritárias. E, na minha opinião, já aproveitando a manifestação do vereador Godoy, uma das prioritárias é a resolução das calçadas. Obrigado, eu só queria fazer esse esclarecimento, vereador. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, vereador, pela sua contribuição e até eu acho que eu diria que seria até lógico, né, ter sido colocado esses pontos, né, que são pontos primordiais, digamos assim, né, e até na minha colocação aqui deixei fora ainda a questão da pavimentação da Gustavo Germano Brandi, que é o acesso do loteamento Itália, que acaba facilitando e desafogando outras vias. Mas a minha colocação aqui não foi de forma alguma a crítica a quem o conduziu, quem organizou a audiência, e sim o contexto como ela acabou acontecendo, né, em função dessa questão que a maioria tentaram defender os próprios interesses. Seria isso. Obrigado, presidente, pelo excesso também. Obrigado, vereador. Antes de encerrar, também queremos agradecer e quero pedir a anuência para fazer a leitura de mais uma tela, que acaba de entrar agora, que estão nos acompanhando pelo Facebook, pela internet de suas casas. Erolank, Romilda Meister, Schreiner, Lourdes de Oliveira, Marlene Freitas, Irene Leonida Silva, Solange Nunes da Silva, Claudemir Jesus, Sebastião Mauro Wagner, Maria Betibrum, Laércio Bittner, e Ariel e Roseli de Souza Ferreira. Essas pessoas também nos dão a honra de terem acompanhado e estar nos acompanhando nesse momento de suas casas. Nós agradecemos em nome dos vereadores. Quero agradecer o trabalho dos senhores vereadores e não havendo mais nada a ser tratado, eu agradeço a presença dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 21 de maio, às 19 horas. Encerro essa agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.